Muito bem, vamos hoje de processo civil, procedimentos especiais de família. A primeira observação que eu gostaria de deixar aqui com vocês é exatamente o artigo 693, que abre todo o procedimento relativo aos processos contenciosos relativos ao direito de família. O interessante é que o artigo 693 ele traz as hipóteses, né, que estarão sujeitas a este procedimento, como, por exemplo, divórcio, tem a própria previsão de separação, reconhecimento e dissolução de união estável, questões relativas à guarda, à filiação. E o próprio CPC remete que outras matérias, como, por exemplo, questões relativas a alimentos, serão solucionadas pelo procedimento previsto naquela lei. E ainda também merece destacar que nós temos a lei relativa à investigação de paternidade, temos a lei de alienação parental, lei de alimentos gravídicos. Então, o microsistema de ações de família, ele está estruturado tanto no CPC quanto também em legislações especiais. E além disso, a gente não pode esquecer que nós temos também os procedimentos de jurisdição voluntária relativos às questões consensuais do direito de família, como um divórcio amigável, um reconhecimento e dissolução de união estável, ou até mesmo uma mudança de regime de bens. Como a grande peculiaridade das ações de família é exatamente a questão do afeto, o artigo 694 do CPC deixa muito claro que a grande preocupação do legislador é exatamente viabilizar mecanismos para a solução consensual dessas questões. E é por isso que uma grande característica deste procedimento especial é exatamente a possibilidade de nós termos, inclusive, várias sessões de conciliação e mediação, inclusive podendo ser suspenso o processo a requerimento das partes, né, por períodos até mesmo maiores do que os usuais. Legitimidade. A legitimidade vai confundir-se exatamente com os sujeitos interessados de acordo com o procedimento que for buscado. Se for buscado o divórcio, nós teremos os cônjuges. Se envolver questões de guarda, os respectivos pais e filhos, enfim, da mesma forma envolvendo direitos de visita. Então isso vai variar, evidentemente, conforme o direito material que estiver sendo discutido. Já com relação à petição inicial, ela vem também regulada pelo próprio procedimento comum, quando trata lá do artigo 319, mas com uma observação que o próprio CPC, agora aqui no procedimento de família, deixa claro também que o juiz poderá apreciar pedidos aí de tutelas provisórias. Então, nada impede que você pleiteie na sua inicial, por exemplo, uma guarda provisória, ou de repente algumas questões relativas ao divórcio, como um sequestro de um bem, que seria uma tutela cautelar, ou até mesmo um arrolamento de bens para tentar registrar aquilo que ficou lá no imóvel, né? Então são diversas situações que podem ser feitas a título de tutelas provisórias. E além disso, nós não podemos esquecer dos chamados documentos indispensáveis. Então, se você vai entrar com um divórcio, seguramente você tem que entrar com a certidão de casamento. Da mesma forma, se você vai pleitear uma guarda ou vai pleitear um direito de visita, você precisa lá do seu documento comprovando a paternidade ou a maternidade, conforme o caso. De outro lado, a citação do réu tem uma peculiaridade muito interessante, que é o 695, parágrafo 1º do CPC, ou seja, a petição inicial não acompanha o mandado de citação. A ideia do legislador é exatamente facilitar a via conciliatória, evitando assim que, porventura, alguns excessos de informações ou de características que possam ter caráter negativo chegassem às mãos do réu, tornando ainda mais a dificuldade para soluções amigáveis. Isso não quer dizer que o réu não possa ter acesso a este documento. Ele poderá fazê-lo através do advogado, ou através de chave com acesso direto a processo eletrônico, ou até mesmo, se nada vier às suas mãos, procurando a própria secretaria do juízo. Sobre a competência, não deixe de estudar o artigo 53 do CPC. Lá, especialmente nas questões relativas a divórcio, nós temos uma regra bastante interessante. Se você tem filho incapaz, então o ajuizamento da ação se dá
no local, no domicílio onde se encontra esse filho incapaz. Se não tiver filho incapaz, o ajuizamento será no último domicílio do casal. Se esse casal não está mais no mesmo domicílio, então nós já pensaremos no domicílio do réu. E, finalmente, uma introdução mais recente, nesse mesmo artigo 53, são os casos de violência doméstica, atraindo, então, para ele a competência no caso de ajuizamento de ação. Muito bem. Petição inicial pronta, ação distribuída, o réu recebe a citação e, em seguida, então, nós temos a audiência de conciliação. Conforme já expliquei anteriormente, com suas diversas sessões, viabilizando assim uma possibilidade de busca incessante, inclusive, conforme prevê o próprio CPC, podendo se valer o magistrado da ajuda de profissionais da área, como psicólogos, assistentes sociais, exatamente no intuito de viabilizar o diálogo desse casal. Se o casal, então, chega a uma solução amigável, nós temos a homologação do acordo e o processo, então, extingue-se. Por outro lado, se a gente não alcançar a solução amigável, apresenta-se então a contestação com prazo de 15 dias e aí a gente passa a ter o rito comum. Lembrando que o Ministério Público atuará nas ações de família nos casos em que houver presença de incapazes ou nos casos de violência doméstica. Nas demais situações ele não atua por uma questão muito simples. Se você não tem interesse de incapaz, a gente pode se lembrar que se fosse consensual, por exemplo, o divórcio, que não tem incapaz, poderia ser objeto de solução numa via extrajudicial, inclusive, lá no cartório. E lá no cartório não há intervenção do Ministério Público. É por isso que, mesmo sendo uma questão de família, mas se não houver interesse de incapaz e se não houver violência doméstica, a intervenção do Ministério Público não se faz necessária. E por fim, o CPC deixa muito claro que deve haver um cuidado muito grande do magistrado em questões envolvendo situações de alienação parental. Então, neste caso, ao juiz perceber na oitiva ali do incapaz, ele se fará acompanhar de profissionais da área, exatamente para identificar essa situação e procurar, então, judicialmente, com os parâmetros jurisdicionais, poder resolver uma situação assim tão danosa ao incapaz, que é a alienação parental. Com isso, a gente fala aqui dos procedimentos especiais, no caso específico, das ações de família. Continue comigo, deixe seus comentários aqui embaixo, não deixe de curtir e estamos juntos para mais conhecimentos. Em breve e até a próxima.